Fera, boa tarde. Vocês estão finalizando, né, mais uma jornada. A prova de Física, né, eu, professor Valmir Brito. Professor Rodrigo Ratoni. Professor Rodrigo. Né, fizemos uma análise aqui da prova e achamos uma prova coerente dentro da programação, dentro do que nós realizamos. Pequeno deslize aqui no enunciado, mas, no geral, a prova está dentro do esperado. Trabalhada todos os conteúdos, né, Valmir? Eu acho que foi uma prova que foi bem distribuída. Nós tivemos uma distribuição bem notória das questões de mecânica. Tivemos 8 questões de mecânica, né, envolvendo hidrostática, gravitação, colisões, energia. Tivemos 3 questões de termologia, envolvendo física térmica, né, calorimetria, dilatação térmica, termodinâmica. Bom, também nós vimos uma incidência grande na parte de vetores, né? De vetores, uma prova vetorial. Teve a parte de leis de Newton, explorou vetores, a parte de quantidade de movimento explorou bem vetores também. Uma questão com um conceito matemático, que era preciso que o aluno estivesse atento, a questão número 2 de cinemática, onde para você ter a resposta, né, para existir um tempo de encontro, era preciso que o delta da equação de segundo grau fosse maior que zero, né, igual que zero, para ter raios reais. Isso. Eu senti falta só nessa prova da parte de ondas, né, Valmir? Então, tivemos uma questão de MHS, né, movimento harmônico, mas no geral acho que eu senti falta, uma só questão de óptica também, de espelho plano. Hidrostática, uma questão teórica só, né? Explorado um pouquinho mais. Eu senti falta só disso. Foram 2 questões de eletromagnetismo. Questões bonitas. Questões muito bem feitas. Por falar em magnetismo, tem uma ressalva para ser feita na questão 17, onde o desenho está perfeito, é uma questão que envolve estática e eletromagnetismo, o equilíbrio de um corpo extenso, que no enunciado ele diz que o campo magnético aponta para dentro do plano do papel, quando na figura o vetor está apontando para fora. Mas se ele apontasse para dentro, não teríamos o equilíbrio na horizontal. Não teria o equilíbrio estático, exato. Então a figura está correta, o enunciado que se equivocou, né? O enunciado está na horizontal, era preciso que realmente... Isso pode atrapalhar um pouquinho o aluno, mas de certa forma só tem equilíbrio se o campo não encontraria a resposta. Não encontraria a resposta se ele seguisse o enunciado, né? Pela figura ele ia encontrar a resposta. A questão 14, que fala um pouco de força centrípeta e de força elétrica, tá certo? Ele também não fala da questão do peso. É um movimento circular, tá certo? Onde ele pergunta a tração máxima que ocorre na parte mais baixa. Seria a força centrípeta, a resultante centrípeta, como sendo T menos a força elétrica, tá certo? Menos o peso. Só que ele não deu a gravidade. Se você não usa o peso, você encontraria a velocidade com raiz de 101. E se você considera o peso, ele não informou a gravidade, daria raiz de 100. O aluno não erraria a questão por causa disso, tá certo? Mas foi um pequeno... de forma geral, foi aquilo que a gente sempre espera da UPE, né? A UPE sempre ela tem essas questões que envolvem mecânica com elétrica, né? Sempre está envolvendo 2 conteúdos ou mais numa mesma questão, coisa que a gente alertou bastante. A questão 16, interessante, né? Que envolve a energia dissipada em resistores e calorimetria. Né? Sempre envolvendo. Tivemos 3 questões que envolvem 2 conteúdos, né? Na mesma questão. Faltou o circuito, que era, mas caiu, né? Resistência, né? Caiu uma questão bonita também, que é uma questão a questão 18, que relaciona magnetismo, a força da motriz induzida numa barra, onde alimenta 2 capacitores. Então o aluno aqui ele teria uma certa dificuldade para lembrar da fórmula da energia armazenada num capacitor, né? Que é Q vezes U sobre 2, ou C equivalente U ao quadrado sobre 2. Então você igualava a força eletromotriz na barra, que é o believe, e encontraria a energia armazenada no capacitor. Uma questão, tá certo, também boa. E as 2 últimas de moderna, teórica, já é princípio da incerteza, né? E uma de efeito fotoelétrico, né, que eu acredito que ele deveria ter colocado no item, né, a ideia da frequência. Né? Acho que faltou esse detalhezinho para ser mais específico, ter colocado a ideia de frequência lá, na intensidade luminosa, enfim.
o princípio da incerteza com afirmações realmente absurdas, né? Que são as afirmações erradas, e fica bem clara. Quem assistiu a aula, prestou atenção, sabia a resposta facilmente, é uma questão tranquila. A prova em si foi tranquila. O Fera, ele não teve, acho que, problema na resolução da prova. Não, acho que o nosso Fera estava bem preparado sim, tudo que a gente comentou em sala de aula caiu na prova, nada de absurdo, revisão do material. E as carências, né? Uma questão só de ótica envolvendo um espelho e geometria, né? Teve geometria na questão de ótica e teve geometria na questão de resistores. Então, a parte matemática, o aluno teve que ter um pouquinho de cuidado, porque realmente precisava, né, de um conhecimento matemático. A questão de gravitação, bonita. A questão bonita, a questão que tem que ter um pouquinho de atenção, que ele dá a máxima e mínima distância. Boa questão também. Relacionar aos raios. Bom, Fera, no geral, né, nós temos uma prova, né, dentro do programa, não teve nenhuma surpresa, tá? As pequenas falhas, mas que não ia atrapalhar a vida do aluno, o aluno ia resolver e chegar às respostas sem nenhuma dificuldade. Tá? Então, espero o sucesso de todos, né? E espero que vocês tenham o sonho realizado, né? Que entrem na universidade e possamos nos encontrar por aí, né? Com todos os universitários, se Deus quiser. Universitários, né? Todos os universitários a gente se encontra por aí, né? É isso. Então, para a gente também, né? Para a gente também, né? Parabéns aí com a luta, estamos finalizando, né? Um abraço a todos.